o teatro de guerra no Oriente Médio vai ganhando seus novos capítulos. Enquanto Israel segue pressionando o Hamas e o Hezbollah no campo de batalha, ataques são registrados em Tel Aviv e em outras partes de Israel. E nesse episódio vamos analisar os principais desdobramentos do conflito entre os dias 17 e 18 de novembro. Fique conosco até o final e vamos juntos ver mais um capítulo desse teatro de guerra. O ataque das forças de defesa de Israel no coração de Beirute neutralizou Mohammad Afif, chefe do escritório de mídia do Hezbollah, no dia 17 de novembro. Segundo Israel, a operação foi realizada com precisão cirúrgica, onde o ataque atingiu um prédio residencial no bairro de Ras al-Nabaa, onde Afif participava de um encontro na filial do partido Baath sírio, no Líbano. O Ministério da Saúde libanês confirmou que uma pessoa perdeu a vida e 3 foram hospitalizadas no ataque. O Hezbollah reconheceu a perda de Afif, que era um dos nomes de confiança de Hassan Nasrallah e desempenhava um papel central na comunicação estratégica do grupo. Segundo Israel, Afif estava diretamente envolvido no planejamento de operações militares e nos ataques de drones de outubro, incluindo a ousada tentativa de atingir a residência de Benjamin Netanyahu. Essa ação faz parte da estratégia israelense para desestabilizar o comando e controle do Hezbollah, forçando a organização a preencher rapidamente lacunas de liderança, algo que, historicamente, tende a gerar mais caos interno do que eficiência. Batalha no sul do Líbano, desde outubro, as incursões israelenses têm empurrado as linhas do Hezbollah para longe da fronteira imediata, reduzindo significativamente ataques com armas antitanque e fogo direto contra o norte de Israel. Isso abriu caminho para a reabertura de estradas antes bloqueadas e permitiu o retorno gradual de civis às áreas de fronteira. Segundo um oficial das Forças de Defesa de Israel, essa liberdade de movimento é resultado direto do controle estratégico sobre posições-chave no território libanês, o que reforça a vantagem israelense na região. Apesar disso, o Hezbollah ainda mantém capacidade ofensiva. Em 16 de novembro, uma patrulha da Unifil, liderada por forças francesas e finlandesas, foi alvo de ataques enquanto realizava uma operação em Bedias, no sul do Líbano. Embora nenhum membro das forças de paz tenha ficado ferido, o incidente ilustra o ambiente hostil e a contínua presença de grupos hostis na região fronteiriça. O Hezbollah não assumiu a autoria, mas a assinatura do ataque é clara. Além disso, a Brigada de Artilharia das Forças de Defesa de Israel cruzou a fronteira para operar diretamente no território libanês, pela primeira vez desde o início da campanha terrestre, em setembro. Utilizando canhões autopropulsados com alcance de 22 quilômetros, a brigada visa ampliar o apoio às forças terrestres e intensificar os ataques de saturação contra o Hezbollah. Até agora, a brigada já atacou depósitos de armas, centros de comando e locais de lançamento de foguetes, resultando em centenas de baixas entre os combatentes inimigos. Enquanto isso, as forças de defesa de Israel continuam a se preparar para um conflito prolongado. Alterações na política de convocação de reservistas foram implementadas, estendendo os períodos de serviço para até 70 dias consecutivos por ano. A mudança busca mitigar o desgaste entre as tropas, acumulado desde o início do conflito em 7 de outubro. Essa estratégia reflete o reconhecimento de que guerras na região raramente são curtas, e a sustentação logística é tão vital quanto o sucesso militar no campo de batalha.
No plano aéreo, as operações israelenses contra o Hezbollah se intensificaram em Beirute e arredores. Subúrbios estratégicos no sul da capital, como Haret Reik, Burj al-Barajneh, Hadat e Al-Tia, foram atingidos com pelo menos 11 alvos atacados entre os dias 17 e 18 de novembro. Segundo Israel, antes dos ataques, a população libanesa foi instruída a evacuar, parte da tentativa de minimizar danos civis. Entre os alvos, destacam-se 15 armazéns de munições, mais de 20 quartéis generais e até mesmo uma antiga residência de Hassan Nasrallah, que havia sido adaptada para funções militares. No centro de Beirute, um ataque em Mar Elias chamou atenção ao atingir uma loja de eletrônicos, supostamente ligada a um alto comandante do Hezbollah. Fontes israelenses indicam que este líder assumiu suas funções após a morte de um predecessor, destacando a continuidade da estratégia israelense de desmantelar a cadeia de comando do grupo. O alvo e o resultado deste ataque ainda não foram oficialmente reconhecidos pelas Forças de Defesa de Israel, uma prática comum em operações desse tipo. Segundo fontes libanesas, em Al-Mari Hasbaya, um ataque israelense atingiu uma posição das Forças Armadas libanesas, neutralizando 2 soldados e hospitalizando outros 2. Desde o início da campanha aérea, 36 militares libaneses já perderam a vida, segundo o primeiro-ministro interino Najib Mikati. Embora as Forças Armadas libanesas não sejam o foco primário dos ataques israelenses, incidentes como este aumentam as tensões com o governo libanês, que tenta equilibrar sua posição entre um Hezbollah dominante e uma Israel determinada. Nos bastidores do conflito, Israel reconheceu mais algumas baixas em seu exército entre os dias 17 e 18 de novembro. Estima-se que neste mês, pelo menos 79 soldados israelenses perderam a vida em combates intensos no sul do Líbano e na faixa de Gaza. Em contrapartida, conforme anunciado pela mídia israelense, no dia 18 de novembro, surgiu a notícia de que o exército israelense enviou pela primeira vez na história soldados mulheres para operações de combate no sul do Líbano. Vamos deixar um link aqui na descrição para um artigo que fala mais sobre esse assunto das mulheres na linha de frente na guerra de Israel. Por fim, no dia 18 de novembro de 2024, Tel Aviv foi alvo de um ataque com foguetes. O ataque atingiu múltiplos locais na cidade, deixando 3 pessoas feridas. As sirenes de alerta foram ativadas em várias áreas centrais e as equipes de emergência responderam rapidamente para atender os feridos e garantir a segurança nos locais atingidos. Segundo relatos não oficiais, pode ter sido a primeira vez que um ataque com um míssil balístico do Hezbollah tenha atingido a capital de Israel. Esse foi mais um Boletim Militar. Muito obrigado pela sua audiência e se você curtiu o conteúdo, deixa a tua curtida e fortalece nosso trabalho se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação para ficar ligado no próximo Boletim de Guerra.
النافلة لا بأس رمضان.